obrigada pela presença de todos e todas aqui no auditório Inovação e Novos Mercados. Novos negócios. Antes de darmos início ao próximo painel, que vai tratar sobre o assunto Tecnologia, Open Finance e o futuro das finanças digitais aqui no palco Espaço WSO2, eu convido ao palco Fernando Arditi, vice-presidente e gerente-geral na América Latina da WSO2. Por favor. Convido também Henrique Galotti, diretor de prática de estratégia da Deloitte. Por favor. Podem bater palmas. Chamo agora também Adriana Bianchini, gerente de digital da Brasilprev. E para moderar o painel, eu convido Silvia Bassi, publisher e cofundadora da The Shift, por favor. Antes de passar a palavra à moderadora, eu tenho 2 recados para vocês. Assim que terminarem os painéis, quando vocês saírem aqui do evento, por favor, entreguem os rádios e os fones de ouvido lá com o pessoal que vocês pegaram. Posso contar com a ajuda de vocês? Ok. Outra informação, vocês podem avaliar os painéis para ajudar a Febrabantec a construir, a fazer um evento ainda melhor a cada edição. E como vocês podem fazer isso? Nós vamos colocar no final do painel, aqui no telão, um QR Code, que vocês podem acessar essa avaliação. Ou, ao final do dia, vocês vão receber via SMS um link. Também é só acessar. Então, a partir desse momento, para dar início ao painel, eu passo a palavra à Silvia, por favor. Olá, pessoal. Tudo bem? Obrigada aí pela audiência, obrigada pelo convite. A gente vai começar porque a gente tem meia hora, né? Eu estou tentando acostumar, porque depois de 2 anos fazendo tudo quanto é live via computador, fazer ao vivo um evento pode ser muito divertido. Mas enfim, bom, nada mais emblemático do que retratar essa mudança que a gente está vivendo agora com relação a tudo ser tech, do que a mudança do próprio nome do evento, né? Tech acabou virando meio que um sufixo para definir esse estado de estar digitalmente envolvido em todo o ecossistema, né? E aí toda a exploração dos negócios que vem com isso. Open Banking, Open Finance, Open Banking as a Service, Embedded Banking, Marketplaces, PIX, né? A gente está falando de alguns dos exemplos dos novos modelos de negócio, de digitais e de ecossistemas que usam as APIs, né, para trocar dados e realizar as transações com mais velocidade, com mais segurança e com mais flexibilidade em ambientes cada vez mais open. As APIs, elas funcionam aí como uma espécie de cola, como uma espécie de ponte, ou como o Fernando gosta de dizer, como o garçom ali do boteco. Vou ver se dá tempo para você contar essa história. Mas, enfim, a gente está falando aí de um cenário em que elas fazem essa conexão. E elas são, no meio dessa abertura toda, elas são, obviamente, o futuro aí das finanças. Eu queria começar fazendo perguntas para cada um de vocês, e depois a gente faz uma pergunta coletiva, e se tiver tempo a gente pode abrir para quem quiser mandar pergunta. Então, Adriana, no caso de vocês, lá na Brasilprev, vocês têm investido super forte em integração, né, de serviços, e personalização de ecossistemas digitais. Eu sei que você deve ter coisas estratégicas que você não pode falar, mas eu queria que você contasse um pouco o que é esse conjunto, né, que faz parte dessa jornada da Brasilprev, e como é que você enxerga essas oportunidades de APIs para as empresas que estão tentando entrar nessa mesma jornada. Bom, vou tirar o fone. Boa tarde, pessoal. Bom, nossa jornada no GX Lab da Brasilprev com as APIs, elas começaram inicialmente para a gente acelerar a transformação digital da Brasilprev através do GX Lab. Então, inicialmente a gente tinha algumas poucas squads dedicadas a criar APIs e a criar canais digitais. Com o tempo, essas squads elas foram se multiplicando até que organicamente essas squads foram se
se multiplicando, até por novas demandas estratégicas, de forma que no GX Lab da Brasilprev a gente se tornou um ecossistema interno de APIs. O que eu quero dizer, né? Quando uma squad ela publica uma API, outras squads passam a consumi-la para potencializar entregas e resultados dos seus canais, de seus parceiros, de seus produtos digitais. Então a gente foi aprendendo, escalando squads e trabalhando com essas tecnologias de nuvem e de APIs, a gente foi aprendendo a trabalhar como um ecossistema interno. Através das APIs, através da nuvem que nos trouxe escalabilidade e agilidade, o que nós conseguimos fazer até agora? Criamos pontos de contatos digitais para nossos clientes e novas experiências digitais, também usando de inteligência artificial, os bots também vieram aí como soluções para os nossos clientes. Conectamos parceiros, fornecedores, conectamos plataformas, diferentes plataformas, e com isso a gente conseguiu entregar novos produtos, produtos de inovação mesmo no mercado de previdência. Conseguimos criar novos canais, seja B2B, seja B2C, e também uma visão omnichannel. Tudo é pautado numa visão omnichannel. As APIs também possibilitaram a gente criar uma visão 360 dos nossos clientes. Pudemos também colaborar com startups, né, para explorar novos modelos de negócio. E, por último, recentemente, a Brasilprev ela já se conectou aí ao Open Insurance, que vai vir a ser o Open Finance, né, brevemente. Então, estivemos na fase 1 aí do Open Insurance e foi através das APIs, em 1 mês e meio, viabilizado pelas nossas APIs, pela nossa arquitetura já estabelecida. Em 1 mês e meio a gente já estava pronto, nós já estávamos prontos para conectar ao ecossistema do Open Insurance. E daqui para frente vem a fase 2, a fase 3. Então, o que a gente acredita é que todo esse processo de digitização, onde a gente está tendo que rever nosso negócio num modelo digital, nesse novo contexto, baseado no comportamento do cliente, do consumidor, as APIs, a cloud, de fato, elas têm nos dado uma dinâmica para responder rápido para essas novas demandas estratégicas e por esse novo ambiente que é o mundo das plataformas, dos ecossistemas. Então essa tem sido a nossa jornada com as APIs e com o Cloud no GX Lab da Brasilprev. Bem bacana. Depois eu vou fazer a primeira rodada, mas eu queria retomar um pouquinho essa coisa de relação com startups e outras coisas, mas a gente retoma na volta. Fernando, a WSO2 é uma empresa focada, né, globalmente nesse Open Data, Open Innovation, API First. Vocês têm hoje mais de 800 clientes, né, no mundo, e com foco em gerenciamento de API, integração, proteção de identidade, gestão de identidade. Por que é que as APIs são tão importantes assim para o futuro das empresas de uma forma geral e especialmente para a questão das finanças? Bom, boa tarde, Silvia, Adriana, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês. Silvia, um pouco a Adriana já falou a importância de tudo isso, né? Essas mudanças que são possibilitadas por causa dos APIs. Os APIs, eles são os condutores de informação, né, que sai do back-end, onde tem todos os seus sistemas, e eles são levados até o front-end, onde tem os aplicativos que os clientes usam, né? Então passa por uma série aí de gateways e uma série de processos para chegar nesses aplicativos. E esses aplicativos são usados pelos clientes, seja um cliente interno, né, as unidades de negócio das empresas, os departamentos nas empresas, ou clientes externos, cliente final.
E a importância agora que a gente está vendo mais e mais de customizar esses aplicativos para cada cliente, né, específico. Os APIs, se você tendo uma plataforma robusta que consegue gerenciar e orquestrar todo esse workflow, todo esse flow de informação de uma ponta até a outra de uma forma segura, rápida, né, e assertiva, é muito importante. E aí você pode também ir um pouco além disso. As empresas podem viabilizar economicamente essa transação de APIs. Então, vou dar um exemplo aqui de um API monetization, né? Monetização de APIs. Imagina uma empresa que ela fornece dados de mercado, estatísticas de mercado. Ela pode disponibilizar essas estatísticas por meio de APIs que outras empresas que tenham interesse de consumir essa informação, também por meio de APIs, se conectam a esses APIs e consomem essas informações pagando uma taxa. Então isso viabiliza as empresas a monetizar e também serem mais lucrativas com o uso de API. Bem bacana, né? O negócio é não encarar a API como uma pecinha de software, mas também como um potencial gerador de receita. A questão é ter criatividade, certo? A gente vai falar isso daqui a pouco. Bom, Henrique, a Deloitte é responsável pelo estudo da Febraban. Vocês levantaram vários dados, tanto que o estudo ficou tão grande que teve 3 capítulos, né? O negócio foi enorme. E aí vocês identificaram uma coisa interessante: as 2 principais prioridades das pessoas que comandam a TI, né, na indústria de serviços financeiros são: análise e exploração dos dados obtidos com o Open Finance, né, e o outro, a sua própria transformação cultural, porque falar de data driven não é só falar, você precisa executar uma série de coisas ali, mudar processo. Qual que é a importância, do ponto de vista de tudo que vocês viram, de investir em ecossistemas e como é que a tecnologia pode acelerar e impactar essa evolução de parcerias e conexões? Porque, acima de tudo, a gente está falando de ecossistemas. Legal, legal. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sempre estive sentado lá do outro lado, né? Então é bem interessante estar aqui falando num evento tão importante como esse. Eu acho que quando a gente fala de ecossistema e fala um pouquinho de organização dos grandes bancos, dos grandes incumbentes, das grandes seguradoras, das empresas de tecnologia, o que a gente está vendo na mudança do ecossistema é que a gente começa a ver pequenos players jogando esse jogo, né? A gente fez um estudo recente para poder fazer uma conta do quanto que a indústria não financeira vai começar a captar de serviços financeiros nos próximos 6 anos, próximos 5 anos, né? A gente está falando aí de receita, mais ou menos 30 bilhões de reais. Quando a gente olha os números dos bancos, se a gente olhar os números de investimento dos bancos hoje, esse é o número, né? São 30 bilhões, foi quantos bancos investiram, que é uma das informações que saiu do nosso estudo, né? Então, tem bastante dinheiro na mesa. A gente percebe que o cliente precisa dessa mudança, a discussão do cliente é importante. Eu não estou dizendo que os bancos vão acabar, longe disso. Eu acho que os bancos têm um papel importante nesse jogo, né, porque fazer banco não é fácil. Todo mundo fala assim, eu quero abrir um banco, né? Você pega o varejo e a indústria de consumo, a maioria, não, eu quero ter um banco. Só que ninguém tem uma ideia do que de fato é ter um banco. Eu tenho que ter tesoureiro, eu tenho que ter contabilidade, eu tenho que ter reporte para o Banco Central. O Banco Central vai bater na minha porta aqui para ver o que eu estou fazendo, né? Eu tenho que desenvolver muitas capacidades que não é simples fazer da noite para o dia. E eu acho que é aí que o banco tem um papel importante, né? A discussão de Bank as a Service é um negócio muito importante nesse jogo, né? E os bancos grandes, os grandes incumbentes, ou os pequenos, médios, que entenderem super rápido, vão conectar as partes para conseguir, de fato, levar esse serviço para a indústria. Porque no final, se a gente pensar na jornada de um cliente, não existe jornada de banco, né? Existe a jornada de eu comprar uma casa, existe uma jornada de eu viajar, eu tenho que me inserir na jornada, né? A gente vê algumas indústrias do ramo de bebidas, né, desenvolvendo o banco, né? Tem alguns grupos que eles são bastante interessantes, né? Só para não precisar falar de nome nenhum, mas é fácil chegar nesse exemplo, né? O cara compra o pallet, entrega o pallet. Na hora de pagar, ele perdia a jornada do cliente, não sabia o que acontecia mais. Então, a partir dali, ele começa a ter o controle de tudo.
Né? Por que não está comprando o pallet, a quantidade de pallets que ele precisava antes? Né? Posso te dar um crédito? Posso te ajudar a chegar no mercado? Tem muito cliente que tem menos 6 meses de histórico. Banco nenhum dá crédito para com menos 6 meses. É muito arriscado. Esses grupos que têm o controle do fluxo de caixa dessas empresas, fica mais fácil você dar crédito. Você conhece o cara, você está mais próximo dele. Então, na minha opinião, quando eu penso em ecossistema, eu penso na empresa de tecnologia, nos grandes incumbentes, mas eu também vejo grandes indústrias entrando, que tem muito capital disponível, entrando nesse jogo, e vai dificultar um pouquinho a brincadeira. Eu acho que aqui a discussão é o que o Banco Central tem feito desde 2010, né? Com as mudanças, as criações das instituições de pagamento, passou a regular cartão, criou uma forma de dar crédito mais simples, que é a SCD, criou até a sociedade de empréstimo entre pessoas, né? Que é um negócio super interessante, que possibilita eu fazer P2P lending, né? Eles legalizaram a agiotagem no final do dia, né? Então é um negócio agora legal fazer isso. Tem empresas boas fazendo esse tipo de processo. Tem empresa que não consegue pegar crédito no mercado, mas numa empresa de P2P lending consegue fazer esse tipo de negociação. E com juros justo, né? Nada de nenhum absurdo. Então, para mim, no final, o que eu acredito que vai acontecer no mercado ecossistema é a bola da vez. A discussão aqui, quem é que vai achar o caminho? Não existe bala de prata mais. Porque eu, como consultor, quando a gente é chamado para fazer qualquer proposta e quando a gente começa a entregar o projeto, a expectativa de todo mundo qual é a bala de prata? Não existe mais isso. Existem várias formas de fazer a mesma coisa. É uma questão de a gente escolher o melhor caminho para a melhor estratégia. Então, quando a gente pega as grandes indústrias, nenhuma dessas empresas querem mudar o core dela. Eles querem vender mais do produto core delas. Mas elas querem fazer melhor e bem feito e ter o controle de toda a jornada. Então, ecossistema e controle da jornada, no final do dia, seria a mensagem para esse tema. Legal, super bom. Bom, a gente tem... Eu queria pegar tudo que vocês disseram, os três, a gente viu algumas coisas importantes. Quer dizer, a Adriana lembrou bem de velocidade, de implementação muito rápida, de integração, de trabalhar com squads, algumas coisas que vão para além. Então, a gente está falando daquela coisa bem operacional, né? bem ali que vai pegar na jugular se der errado. O Fernando lembrou bem da questão de que você tem que olhar para a API não só como uma pecinha de cola, mas você tem que olhar para ela como um potencial gerador de receita a mais, né? Como é que você faz ela levar a receita. E, obviamente, o Henrique colocou essa questão toda dos ecossistemas, lembrando bem que a questão de você se colocar no meio da jornada de qualquer consumidor te faz virar banco sem virar banco, né? No fim das contas, a gente está falando de alguma coisa assim. Bom, quando eu vejo essas três coisas que vocês estão falando, uma coisa que fica muito clara para mim é preciso ter muita estratégia para enxergar a tecnologia, para chegar na tua jornada corporativa, lá na ponta, e ao mesmo tempo precisa ter muita criatividade para conseguir enxergar que as coisas não são mais óbvias, né? As oportunidades para você mudar o perfil da tua empresa, elas são inúmeras, basta você olhar para a tecnologia como um meio e não como um fim. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, pegando essa filosofia toda que eu enrolei aqui, como é que vocês colocariam a questão do uso estratégico, a visão estratégica e muito mais que isso, a visão criativa que as empresas deveriam ter para pensar essas integrações e para criar uma jornada daqui para frente, levando em conta isso tudo que vocês trouxeram. Quer começar, Adri? Bom, Silvia, eu acho que, de fato, são transformações profundas que devem ocorrer. E aí, assim, tem uma jornada muito longa que acho que passa por mudanças culturais, dependendo da organização. A gente vai ter que passar por revisar a cultura das organizações. Então, uma cultura adequada a esse novo ambiente, a esses novos desafios. Estruturação, e quando a gente fala de estruturação, não é só tecnologia, é tecnologia também, são as metodologias ágeis que estão aí compondo a nossa caixa de ferramentas, né, para lidar com todo esse desafio, mas passa também por questões mais profundas também, que é design organizacional. Muitas vezes a gente vai ter que olhar para o design da organização e ver se ela tem o fit adequado para esse novo
para esse novo contexto, olhar as organizações olharem seus fluxos de valor. Eu vou te dar um exemplo do que a gente tem praticado. Nossas squads, elas não são projetizadas, são squads produtizadas, então tem uma continuidade, né? O produto é sempre melhorado, é sempre aperfeiçoado, o comportamento do cliente, das jornadas, as respostas. Então, é um ciclo contínuo, os nossos produtos, né? Então, mas assim, se eu tiver que eleger 2 pontos aqui, relacionado a essa transformação, eu acho que como você falou, a tecnologia, eu gosto muito disso, a tecnologia não é o fim, ela é o meio, né? E quem tem que estar no centro é o cliente. É o cliente-centrismo que a gente tem que atuar cada vez mais forte. A tecnologia, a metodologia, ela é a nossa caixa de ferramentas. Cliente sempre no centro, o consumidor, as necessidades, as nossas soluções digitais. E a segunda importante coisa, já que não tem bala de prata e ninguém sabe o caminho ainda, é espaço para inovar, né? Nossas organizações, se elas não têm espaço para inovar, vamos criar espaços para inovação, vamos estimular a inovação, porque é aí que a gente vai tentar encontrar o caminho para se conectar a esses ecossistemas, a essas plataformas, e nós mesmos criarmos os nossos próprios ecossistemas e plataformas. Tá? É isso que a gente tem visto aí, tem aprendido. Bem bom, bem bom. Diga, Fernanda. Fantástica a visão da Adriana aqui, muito legal. Eu acho que é isso, né? O cliente no centro de tudo, né? E quando a gente olha para a transformação digital, o que é a transformação digital, né? Por definição, é a experiência do cliente. É aquela experiência aprimorada por meio da tecnologia para trazer uma experiência cada vez melhor e desenvolvendo essa experiência cada vez mais com a tecnologia. Então você pega esses dias que a gente estava aqui na Febraban Tech e você vê uma série de conversas ao redor de inteligência artificial, reconhecimento facial. A gente está até falando sobre o metaverso e como o metaverso vai influenciar o mercado financeiro, né, e as instituições financeiras daqui a alguns anos. Tudo isso, ele exige um desenvolvimento de aplicativos que vai funcionar com essas novas tecnologias. E para você desenvolver esses aplicativos, você tem aí uma série de desafios. Alguns desses desafios você precisa ter um desenvolvedor que saiba fazer isso, você precisa ter, e isso está bem escasso no mercado hoje, né? Todo mundo sabe. A gente também tem que desenvolver esses aplicativos de forma ágil, rápida, tem que atualizar esses aplicativos. Então, acho que um modo de olhar de que as empresas precisam reconhecer é talvez olhar para uma plataforma que seja no-code, low-code, que permite a todos nós fazer esse tipo de desenvolvimento de aplicativos. É aquele conceito de que todos nós somos um desenvolvedor. A gente não precisa ter aquele conhecimento profundo de desenvolvimento para poder criar aquele aplicativo, para desenvolver aquele aplicativo para funcionar com essas tecnologias. Então isso acho muito importante. Talvez um segundo ponto, se der tempo aqui para comentar, é a confiança no cloud. Então eu acho que as plataformas de API Manager e Identity Access Manager, Identity Servers, elas podem ser hosteadas em cloud e as empresas precisam confiar de que essas plataformas e essas empresas que gerenciam essas plataformas em cloud, elas podem arcar com os custos e as complexidades de uma infraestrutura em cloud e permitir que as empresas foquem naquilo que elas sabem fazer, que são os seus produtos ou serviços que vocês prestam, para a gente tomar conta do resto. Muito bom. Diga lá, Henrique.
Legal, prometo que vou ser rápido para dar tempo da gente abrir para perguntas. 2 comentários. Primeiro, né, experimentar e aprender a errar. E aceitar o erro, faz parte do jogo. Se a gente não aprender a fazer isso, se os grandes não aprenderem a fazer como as startups, as menores conseguem fazer, os grandes vão ter dificuldade. Acho que é o primeiro ponto, acho que vocês estão no caminho e é isso que tem que fazer de fato. Outra coisa que eu queria deixar no ar, né, a gente fala muito de tecnologia não ser o meio, não ser o fim, né? Mas acho que para deixar aqui uma dúvida no ar, né? Quando a gente olha todos os players financeiros, né, os grandes, todas as bandeiras, alguns bancos aí, os maiores, né, o laranja principalmente, eles já estão se declarando como empresas de tecnologia. Eles não estão mais chamando empresas nem banco, nem empresas de pagamento. Então fica no ar aí a dúvida. No final pode ser que tecnologia, talvez não a tecnologia de fato, mas o serviço, né? Esse de fato seja o caminho natural para que os bancos achem e os grandes players de mercado de cartões, do mercado financeiro como um todo, achem seu espaço. Eu acho que essa coisa dos bancos se declararem, é que nem a Tesla se declarar uma empresa de computadores e não uma empresa de carros ou uma empresa de bateria. Bom, o Elon Musk muda de ideia todo dia, né? Mas vamos combinar que é mais ou menos por aí. Agora, isso vai um pouco na linha do que o Fernando levantou quando ele diz a questão da monetização da API. Porque quando você se declara uma empresa de tecnologia, você está dizendo o seguinte: eu faço dinheiro com tecnologia sem necessariamente vender para terceiros a tecnologia. Mas ela é um caminho, ela continua sendo um caminho, eu concordo com você. Mas é um modo interessante de pensar, porque se todo mundo pode ser uma empresa de tecnologia, e aí vai na linha do low code e outras coisas do gênero, que oportunidades a gente de fato teria, né, ao usar essas pequenas peças. Eu queria ver se alguém da plateia tem pergunta. Senão eu vou jogar mais alguma pergunta. Como é que eu vejo? Como é que eu fico sabendo? Não? Posso soltar mais uma aqui então para o pessoal? Eu queria pegar uma coisa, Fernando, só para pegar. Você mencionou low code e no code, né? Na The Shift a gente está experimentando as delícias de usar low code e no code para fazer um projeto novo que a gente está tentando fazer, e eu descobri coisa na Finlândia, eu descobri coisa no Canadá, eu descobri coisa aqui, né? Como é que as empresas podem exercitar essa visão de low code e no code? Bom, primeiro, se aprofundar um pouco no assunto, né? Eu acho que existem algumas plataformas aí já disponíveis low code, no code no mercado. A grande vantagem é que você pode usar plataformas de qualquer lugar do mundo, aquela que te atende melhor. Mas uma coisa que vai realmente diferenciar é o UI amigável dessas plataformas. Então, algumas plataformas no-code, low-code, dizem ser no-code, low-code, mas talvez não tanto, né? Então, uma plataforma que às vezes oferece uma funcionalidade drag and drop, né? Às vezes uma plataforma que seja bem amigável para você poder, pelo menos, desenvolver o básico do aplicativo que você quer desenvolver para o negócio fazer funcionar. Eu acho que essa é o diferencial que você consegue na hora de fazer essa escolha. Legal. Se me permite, Silvia, Claro. eu acredito que o futuro... A gente estava falando um pouco de cultura, né, de data. Minha visão, tá? O profissional que trabalha hoje no mercado financeiro, isso já está acontecendo um pouco hoje, e a gente acontece isso em consultoria também. A expectativa que a gente tem é que as pessoas minimamente tenham conhecimento técnico. Esse negócio de falar que não conhece técnico, daqui 5 anos não vai funcionar mais como funcionava antes. O cara tem que saber fazer um select na base, ele vai ter que saber chegar no dado, organizar as informações, saber o mínimo de matemática, saber montar algum tipo de front office ali com o low code, saber tratar com isso. ServiceNow tem muito disso, né? É aberto para as pessoas pilotarem o sistema, né? Eu não acredito que a gente vai muito longe com esse negócio de que as pessoas não sabem mexer com técnico. Isso vai ter que acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Eu tive que aprender a fazer select. Ou eu aprendi ou a gente não terminava o projeto, né? Eu não podia esperar que a pessoa de Analytics fosse lá me ajudar. Então, acho que quando a gente fala de comportamento e cultura, isso vai mudar bastante nos próximos anos. Eu acho que a indústria financeira tem muita informação disponível
vai ser um tema bastante relevante também. Legal. Adri, eu vou pedir para você fechar. A gente tem 2 minutos, eu vou te propor o seguinte, pegando um pouco da linha que eles pegaram, que é o seguinte, devs e APIs. Reaproveitamento, aceleração, mais produtividade. Como é que os devs, como é que a área de tecnologia abraça a API ou abraça o low-code, o no-code, abraça assim calorosamente ou tem aquele receio de ser substituído pelo pedaço de software mais para frente? Olha, Silvia, eu gosto muito dessa discussão porque eu sou um profissional que eu venho de tecnologia, mas hoje eu não estou na área de tecnologia, né? Então, eu brinco muito que há 3 anos atrás, quando a gente começou a montar as squads, a gente falava para o nosso Product Owner, né? Você vai ser um PO de API. E o cara falava assim, mas isso aí é de tecnologia, não tem nada a ver comigo, né? E isso tem a ver com a transformação cultural. A gente teve que convencer o PO que a API é uma tecnologia, mas ela é um produto. Ela é um produto que você vai monetizar, que você vai trazer receita, que você vai... Então, assim, quando a gente fala de transformação cultural, teve a ver com isso, tá? Nós do GX Lab, a gente diz que a gente não é uma área de tecnologia. A gente é uma área de negócio que conhece tecnologia. Então, nossos POs estão aprendendo a API, conhecem, tem Product Owners que desenham a arquitetura da API, faz o design da API, então a API não... E estamos se utilizando das plataformas de low-code, não vou citá-las aqui, mas temos mais de uma plataforma de low-code, porque a gente acredita nisso. A tecnologia tem que ir para o negócio tem que vir, é uma simbiose. Né? Eu, como profissional de TI, sempre fui apaixonada por negócio e eu acredito na simbiose entre tecnologia e negócio, que vai muito em linha com o que eles disseram. Sensacional. E aí, com isso, ó, zeramos zerinho, bonitinho, cumprimos os 30 minutos. Gente, eu queria agradecer os 3, foi ótima a conversa. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima aí.